Pai do céu, eu quero te agradecer pela minha família, pela minha igreja e por tudo que o Senhor tem feito. Quero pedir para o Senhor abençoar a minha vida e que eu seja sempre uma criança obediente à tua voz. Que o Senhor abençoe todas as criancinhas. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá para a nossa aula de História. Livro, módulo 4, página 240. Vamos falar um pouquinho sobre os meios de comunicação e a imprensa no Brasil. Olha só essa imagem aí, logo na página 240 e 241, você vai ver essas imagens. E o que são, né? O que essas pessoas da fotografia estão fazendo? Onde elas estão? Se você analisar bem, elas estão em uma banca de revistas, é isso aí. O que é que tem na banca de revista? Olha só, temos o que? Informações, né? Olha a imprensa viva aí na revista, nessa banca de revista. Nós temos jornais que trazem informações aqui do nosso Brasil. Temos revista de moda, revista de culinária. Todo tipo de informação você vai encontrar aí. E essas pessoas aí estão procurando informações, não é? No Brasil existem diversos tipos de meios de comunicação, como que rádios, revistas e jornais. Muitos deles transmitem notícias e são importantes para informar a população sobre os acontecimentos do nosso país e também do mundo todo. Vocês acham importante nos mantermos informados? Né? Eu acho muito importante a gente saber o que é que está acontecendo aqui no nosso Brasil e também no mundo todo. Vamos lá para a próxima página. Olha lá na página 242, vamos falar sobre a imprensa do Brasil. E o que é isso aí? Logo de início você vai ver aí a primeira página do Clarim da Alvorada, que foi publicado na cidade de São Paulo em 1932. Suas reportagens buscavam dar maior visibilidade à população afrodescendente. Observa também essa imagem que você vai ver aí pessoas afrodescendentes, né? Que são pessoas negras falando de quê? Da escravidão. E esse jornal focava mais sobre essas informações e que costumavam ter pouco espaço entre outros meios de comunicação. Nesse período aí, olha só, essas notícias afrodescendentes, né, desse jornal, elas tinham pouco espaço aí na imprensa, mas mesmo assim estavam lá. Temos também aí a Revista da Semana, que em 1926 foi publicada na cidade do Rio de Janeiro, voltada principalmente para o público feminino. Ela trazia o quê? Ela trazia conteúdos sobre arte, a cultura, matérias sobre literatura, moda, comportamento e grande variedade de notícias nacionais e internacionais também. Olha só a capa da revista, né? Traz uma mulher bem elegante, tem um cavalheiro também, e trazia essas informações, moda, arte, cultura. Lá na página 243, nós vamos ver alguns meios de comunicação. Observa o primeiro, tá? Que meio de comunicação é esse? Acredito que alguém aí vai acertar o que é. É um rádio, é isso mesmo. Esse aparelho de rádio aqui é da década de 1930. Esse meio de comunicação, ele foi responsável por grande popularização da imprensa no Brasil em meados do século XX. Imagine lá esse rádio aparecendo, né? Novidade, né? No tempo, na época. Muitas pessoas ficaram, né, encantadas, porque as notícias saem por aqui, por esse aparelho. É isso aí. Vamos ver outro meio de comunicação que ninguém conhece, que é a televisão. Olha só. Essa televisão aí é da segunda metade do século XX. Quando eu era criança ainda havia algumas dessas, tá? Mas foi logo surgindo depois outras mais avançadas. Esse meio de comunicação chegou ao Brasil na década de 1950 e passou por diversas transformações
ao longo dos anos. E agora, hoje em dia, está bem mais atualizado. Olha só, né, a estrutura aqui da TV e vê a que você tem na sua casa hoje, né? O exemplo está aqui também, nessa tela. Tudo fininho, né? Olha só, o tubo aqui era a televisão antiga de tubo. E essas hoje são bem mais modernas e com mais tecnologia. Vamos lá, pessoal, olha só. Quando lemos os jornais e revistas ou assistimos noticiários na TV, estamos entrando em contato com a imprensa. Vocês sabiam disso? Sim, né? Porque aqui envolve a imprensa, envolve informações. A imprensa é um conjunto dos meios de comunicação que transmite notícias a nós, os populares. Nas imagens, conhecemos alguns exemplos desse meio de comunicação. E agora vamos conhecer mais sobre a imprensa. Olha só, na página 244, vocês estão vendo aí o jornal, que é um dos primeiros jornais aí. Olha, a história do Brasil começou no início do século XIX, a história da imprensa aqui no Brasil. E agora vamos conhecer um dos primeiros jornais, que foi esse aí, o Correio Brasiliense. Em 1808, o jornalista Hipólito José da Costa, ele começou a publicar esse jornal e era mensalmente. Todo mês ele publicava esse jornal aí. E o que era? Quais eram os temas desse jornal? O que ele tratava? Quais eram as informações que ele trazia? Ele trazia informações sobre política, sobre cultura e sobre a economia. Então, esse jornal era mensal. Eu vou mostrar aqui ele, o Hipólito, ele que criou esse jornal mensal. Foi um dos primeiros aqui no Brasil, no século XIX. O jornal, porém, era produzido na Inglaterra, onde vivia o jornalista, e trazido de forma clandestina ao Brasil. Olha só, pirataria, né, de jornal, mas ele fazia o jornal na Inglaterra e transmitia para cá, trazia para cá de forma clandestina, não era forma legal, certo? Olha só. Ainda em 1808 foi criado o jornal Gazeta do Rio de Janeiro. Ele foi criado pelo governante português Dom João. O Dom João era pai de Dom Pedro. E eles traziam o quê? As informações oficiais do governo, notícias internacionais e fatos relacionados à família real. Eles traziam informações do governo de Portugal, traziam informações mais voltadas para a família real, certo? Essa imagem aí do lado, você vai ver os equipamentos utilizados aí para a impressão das notícias. Em cerca de 1800, nessa época a impressão dos jornais era bem diferente de hoje, da atualidade. Era mais manual, né? Olha só. Eles faziam aí um esqueminha com letras, umas pecinhas com as letras do alfabeto. Era bem mais trabalhoso e demorava mais tempo para produzir os jornais. Agora eu vou contar aí na página 245. Vamos ver essa história aí sobre o Brasil nos tempos do Império. Bem interessante. Vamos ver como aconteceu. Eu coloquei essas imagens aqui para ficar mais descontraído, para vocês entenderem melhor. Ó, nas primeiras décadas do século XIX, o Brasil passou por importantes transformações políticas, deixando de ser uma colônia de Portugal e nos tornamos um país independente. Agora vamos entender um pouquinho sobre isso. Em 1808, a França estava em guerra, que era uma guerra, né, contra outros países europeus, como Portugal. E o que foi que aconteceu? A família real estava, né, em Portugal e começou a guerra. Aí a família real disse: o negócio aqui está pegando fogo, vamos embora para o Brasil. Aí Dom João pegou sua família e foi para o Brasil. Chegando lá no Brasil, o que foi que aconteceu? Dom João disse assim, pensou, né? Vamos lá, vamos colocar Dom João pensando. Aí ele pensou: eu vou ter que implantar umas coisas aqui no Brasil. Que lá em Portugal tem, aqui não tem. E já que eu estou morando aqui, né? Vamos deixar o Brasil bem melhorzinho. Aí ele pensou: vou implantar umas coisinhas bem legais aqui no Brasil. E o que foi que ele implantou? Vamos lá. Dom João implantou diversas medidas aqui no Brasil que pudessem abrigar a estrutura administrativa portuguesa. Entre elas, ele implantou a Biblioteca Real. Olha só que imagem linda essa biblioteca. Enorme. Quantos livros não tem aí, certo? Ele implantou também o Banco do Brasil, claro. Olha só o Banco do Brasil aí, em 1808.
Implantou também a imprensa régia. Olha só as ideias dele, de Dom João, e ele trouxe aqui para o nosso país e implantou a biblioteca, implantou a imprensa e implantou o Banco do Brasil. E depois, o que foi que aconteceu? Vamos ver o que foi que aconteceu. Aí Dom João, pensou novamente e falou com seu filho Dom Pedro. Aí ele disse o quê? Ele disse, meu filho, eu estou voltando para Portugal. A guerra tinha acabado e o Dom João disse, mas eu vou embora, eu não posso deixar o Brasil aqui, sem ninguém. E ele deixou o filho. O filho ficou bem contente porque ia governar o Brasil. Ele disse, vá papai, pode ir, eu vou governar o Brasil. E assim aconteceu. Em 1821, o Dom João retornou a Portugal, deixando seu filho Dom Pedro para governar o Brasil. Nessa época, porém, muitos grupos de sociedade brasileira estavam satisfeitos aí com o governo e queriam a independência de Portugal, a independência do Brasil, de Portugal. Assim, em 7 de setembro, que foi que aconteceu? Quem lembra? Vamos lá. Aconteceu a independência do Brasil, onde Dom Pedro proclamou aí a independência do Brasil. Viva agora, o Brasil está livre. Viva a independência do Brasil. Aí o Brasil ficou independente, certo? Agora, vamos saber um pouquinho aí sobre essa linha do tempo, onde o Brasil no período do Império. Olha, linha do tempo sobre o Brasil no período do Império. O que foi que aconteceu? Se você observar aí na página 245, você vai ver. Temos aí a independência do Brasil, que ocorreu em 1822. Primeiro reinado. O primeiro reinado aconteceu em 1822 a 1831. Que esse período, logo após a independência do Brasil, foi governado por quem? Por Dom Pedro I. Agora, a abdicação de Dom Pedro I. Ele abdicou o trono, vamos lá, em 1831. Temos também aí na linha do tempo o golpe da maioridade, que foi em 1840, e temos aí 1831 a 1840, no período regencial. Nós temos o período, primeiro foi o período reinado, que foi em 1822 a 1831. Esse agora foi o período regencial, 1831 a 1840, que Dom Pedro I, ele retornou a Portugal e ele deixou seu filho aqui no Brasil, Dom Pedro II, que era o herdeiro do trono brasileiro. Vocês sabiam que o filho dele só tinha 5 anos quando ele começou a governar? Olha só, uma criancinha. Em 1840 a 1889, nós temos aí a proclamação da República, que Dom Pedro II assumiu o trono brasileiro, governando o país por um longo período de quase 50 anos. Essa aí é o Brasil, nos tempos modernos, e nós temos a linha do tempo aí, no período do Império. Agora nós vamos fazer o quê? Vamos fazer a atividade de história para casa no seu caderno. Copie aí a primeira questão, a segunda e a terceira, certo? Tudo de acordo com o livro que a gente estudou, os conteúdos que a gente estudou. Vamos lá, tem a primeira, a segunda, a terceira, tá? Copia aí, dá uma pausa e copia. A quarta e a quinta questão, ok? Copia aí no seu caderno de história. Depois disso, é só responder. Agora, nossa aula fica por aqui. Beijo e até a próxima.